Olá, que bom estarmos aqui juntos. Que bom eu poder estar aqui lendo para vocês, para quem quiser escutar, né, essas histórias, para colocar a nossa cabecinha no mundo da imaginação, da visualização de coisas bonitas, de histórias. Aqui nesse caso estamos num trecho que é fantasmagórico, e nos distrairmos, né, nos desligarmos só um pouquinho, né, dessa enxurrada de informações e notícias sobre o Covid-19. Hoje é dia 15 de maio de 2020 e estamos seguindo aqui com o nosso isolamento social, na medida do possível, né? E resilientes, esperançosos, e eu acho que todos nós devemos continuar com esse nosso pensamento positivo, não nos deixar envolver por essas rixas e rinhas políticas, e vamos pedir a Deus que o plano divino se faça na Terra, porque o Criador teve um plano. Ele não fez e disse, faça-se e que se dane, né? Afinal de contas, ele cria, ele mantém, ele também destrói e reconstrói, e tudo está muito interligado, né? Todos os reinos, toda a hierarquia angélica e fraternal, né? Que nos orienta sempre. Vamos continuar aqui. Estamos no 19b, visões. A gente passou no finalzinho, o filho dessa personagem sentiu dores na barriga e ela levou o médico e parece que o apêndice não estava muito bem, mas ainda daria para esperar um pouco. E ela voltou então para o lago para continuar brincando com a criança e os amiguinhos, até o dia que ela retornou para a cidade no outono, né? Então continua dizendo assim: gostaria de deixar de mencionar o período que se seguiu, só para não ter de relembrá-lo. Mas é necessário que eu descreva por alto os acontecimentos, para que os eventos futuros se tornem compreensíveis. A criança foi operada e a cirurgia correu bem. Meu filho pôde voltar para casa depois de 8 dias. Enquanto estávamos com ele no hospital, a filhinha da minha irmã adoeceu. Ficou com uma dor de garganta irritante, esquisita, e certa vez em que fui visitá-la, constatei que ela tinha uma erupção vermelha sob a compressa. Acreditamos tratar-se de uma erupção devida ao calor das compressas úmidas, e tratamos dela com talco. De fato, no dia seguinte, a erupção sumiu. Quando voltei com meu filho do hospital, sua prima já estava de pé e as duas crianças se alegraram com o reencontro. Brincaram durante todo o dia. O aspecto do meu filho, contudo, não me agradava. Ele estava apático, pálido e inapetente. Passaram-se vários dias e, em vez de ficar mais forte, ele ficava cada vez mais anêmico e deprimido. Depois de uma semana, ao medir sua temperatura, constatei horrorizada que ele estava com quase 39 graus de febre. O menino começou a chorar amarguradamente. Sentia-se indisposto e o mal-estar piorava cada vez mais. Seu corpo ficou coberto de erupções avermelhadas. Extraordinariamente, elas se pareciam com a do pescoço da sua priminha naquela outra ocasião. Chamamos o pediatra mais famoso, que examinou o menino e perguntou se alguém da família já tivera escarlatina. Não, respondi, ninguém. Mas por certo alguém teve uma persistente dor de garganta. O chão pareceu estremecer sob meus pés.
Sim, contei. A priminha dele teve uma dor de garganta que custou a ceder e também ficou com uma erupção semelhante no pescoço. O professor sorriu. Sim, escarlatina. O seu filho convalescente ficou com baixa resistência e, portanto, pegou uma forte infecção. Teremos de medicá-lo imediatamente. Poderá cuidar dele, minha senhora? Ele perguntou-me. Sim. Já teve essa doença? Não, mas não serei contaminada também agora, pois sou imune a todas as doenças. Sinto muito, só posso responsabilizar-me se também a imunizarmos, afirmou o médico. Já sabia, por experiência pessoal, que não tolero soro. Assim tentei convencê-lo a não me medicar. Foi tudo em vão. Ambos fomos inoculados com uma substância que na ocasião era nova, mal havia sido testada. Senti-me como um animal levado para o abate, mas tive de suportar conscientemente o fato de que estava sendo envenenada. Sob minha responsabilidade, isso ainda soava em meus ouvidos. O soro não lhe fará mal. E mais tarde, com a vida por um fio, desamparada, prostrada, envenenada, teria de bom grado chamado o gentil médico para que ele comprovasse que às vezes é melhor ouvir o que o paciente tem a dizer e não tratá-lo como um número. O soro era um veneno e de ação lenta. Primeiro tivemos de batalhar pela vida da criança. Foi uma luta árdua de 6 semanas, durante as quais fiquei sentada ao lado de sua cama. A reação à febre constante de 40 a 41 graus e ao soro foi tão forte que o pequeno coração esteve várias vezes a ponto de parar de bater. Um jovem médico veio morar conosco, a fim de poder aplicar-lhe uma injeção a qualquer momento, para recuperar a batida cardíaca. Assim estávamos nós 3, trancados em isolamento na casa. Lutamos juntos pela vida do menino. Quer me pegar, hein? Ha, 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 ha. Eu ouvia a risada satânica aos meus ouvidos enquanto carregava meu menino nos braços durante os dias e as noites, lutando por sua vida. Recebera-o de volta ao livrá-lo da bruxa. O apêndice fora extirpado. No entanto, a luta com o monstro de um esverdeado fosforescente não estava muito fácil. Ele ainda não fora vencido. Meu filho enfraquecia cada vez mais e a febre aumentava. O professor deu-lhe nova vacina. Durante o dia, a febre do menino cedia um pouco, mas então o lado esquerdo do seu pescoço começou a inchar. Os médicos disseram que a infecção se localizara numa glândula e mantiveram o tumor em observação para poderem resolverem se deveriam operá-lo. Ele crescia cada dia mais, a ponto de a criança ficar com a cabeça toda torta. A luta se acirrava. A febre aumentava. A criança delirava constantemente. Já havia se passado 5 semanas e mal dormíamos 1 ou 2 horas durante o dia. O menino debatia-se na cama, agitando-se de um lado para o outro, tranquilizando-se um pouco apenas quando eu o segurava no colo. Nos últimos 5 dias, fiquei ininterruptamente sentada ao lado da cama. Segurava seu corpinho trêmulo nos braços, esperando. Ouvia sua respiração difícil e esperava. Fiquei esperando por 5 intermináveis dias e noites. Nunca imaginei que uma pessoa aguentasse tanto tempo sem dormir. 5 dias e 5 noites depois, eu continuava com a criança no colo.
Durante essas longas horas, fiquei pensando que com frequência ouvimos as mães se queixarem da ingratidão dos filhos. Foi para isso que cuidei dele? Por isso me sacrifiquei e fiquei ao lado de sua cama quando ficou doente? E coisas do gênero. Descobri que uma mãe nunca cuida do filho por causa do filho, mas por sua própria causa. Há muitas mulheres que imaginam serem boas porque se sacrificaram pelos filhos, porque cuidaram deles. Não, eu não era uma boa mãe, pois cuidava do meu menino e fazia tudo para salvar-lhe a vida, mas por minha causa. Tremia de medo quando pensava na possibilidade de perdê-lo. Não era a ele que eu amava, mas a mim mesma, e por isso queria salvá-lo. Ele era tão importante para mim, que eu estava tão intimamente ligada, tão espiritualmente fundida com meu filho, que nem sequer podia tolerar o pensamento de que pudesse desaparecer da minha vida. Ficava sentada com a criança nos braços e estava plenamente consciente de que fazia isso por mim, de que eu queria ficar com ele para mim. Eu o apertava contra o corpo e tentava transmitir-lhe algo da minha energia vital para poder mantê-lo para mim. Sim, eu sabia que do plexo solar do ser humano se irradiam forças invisíveis que, quando o homem de fato quer alguma coisa, podem aumentar até se tornarem uma força poderosa, capaz de dominar até mesmo a gravidade da Terra. Naqueles momentos, eu queria fazer o contrário. Queria aumentar a força de atração terrena. Queria manter a criança aqui no mundo. Sentada ali com meu filho, concentrava todos os pensamentos no sentido de que ele ficasse forte para vencer a terrível moléstia. Ainda assim, nunca consegui pedir a Deus que ele me deixasse a criança. As coisas nunca são mais, só o modo como pensamos nela. Ouvi essa frase de Epicteto dentro de mim. Do meu ponto de vista, a pior catástrofe seria perder meu filho. Mas não devia pedir à grande força, ao Criador, por coisas subjetivas, pois ele sabe o que é bom e por quê. E não devo querer manter viva a criança a partir de um ponto de vista míope, humano. E a criança? Para ela também seria melhor que fosse feita a vontade divina, fosse essa qual fosse. Assim eu estava sentada com o menino nos braços. Meu pequeno eu maternal humano estremecia pela vida da criança. Mas eu rezava constantemente. Seja feita a vossa vontade, seja feita a vossa vontade. Repeti essa súplica, tremendo algumas centenas de vezes naquelas longas horas em que meu corpo foi se enrijecendo cada vez mais, até que começou a rebelar-se. Já não sentia as costas. Tentei mudar um pouco de posição, mas a criança percebeu logo. Agarrou-se ainda mais a mim e gritou: "Fique aqui, me segure. Se você ficar e me segurar, eu lhe perdoo tudo, tudo que me fez de mal." Minha alma enregelou-se. O que é que o meu filho desejaria me perdoar? Pensei ter feito tudo que uma mãe podia fazer por um filho. Desde o seu nascimento, ele teve todas as prioridades. Quis torná-lo feliz com todos os meus pensamentos. O que teria acontecido que ele agora queria me perdoar?
Que pecado eu teria cometido contra ele? Tentei perguntar-lhe. Meu pequeno, fique calmo. Vou ficar com você. Vou segurá-lo. Mas o que você quer me perdoar? Não sei, respondeu ele. Mas segure-me no colo e eu lhe perdoo tudo. Olhei para o jovem médico que me disse baixinho. Não preste atenção às suas palavras, ele está delirando. Só que eu conhecia bastante bem a alma humana naquela ocasião para não saber de que profundezas as palavras da criança proviam. Ainda fiquei pensando por muito tempo, por longo tempo, que pecado teria cometido contra essa jovem alma? Que culpa teria? O que eu lhe deveria? Até que um dia, tudo ficou claro. Na noite do 5º dia, desde que dormíramos pela última vez, a criança deu-me um momento de folga. Com a ajuda do médico, levantei-me, pois estava totalmente entorpecida. E como um autômato, fiz tudo o que era necessário. Minha alma, no entanto, estava mergulhada em grande escuridão, como se todos os demônios do inferno se tivessem arremessado sobre ela. Eu tinha medo de desmaiar. Queria me fortalecer de qualquer maneira para encontrar as forças que me ajudariam a suportar tudo. Em tais momentos, o ser humano esquece todo o seu orgulho e estende a mão pedindo ajuda. Seja onde for que a encontre ou tenha esperança de encontrá-la. A Bíblia. Ali estava o livro sobre a mesinha de cabeceira e agarrei-a como se estivesse prestes a me afogar. Abri-a sem pensar e meus olhos caíram sobre as seguintes palavras do Velho Testamento. Não temas. Teus inimigos só arremessam os dardos invisíveis contra ti, enquanto o Senhor lhes permitir fazê-lo. Quando, contudo, chegar a hora, tu serás libertado de todo o mal. O efeito dessas palavras que me causaram, os efeitos que estas palavras me causaram foi indescritível. Senti como se uma montanha tivesse caído dos meus ombros. Depois de 6 semanas, eu finalmente vi, por entre as trevas, um fio de luz. Luz, luz. O telefone tocou. Era a mamãe. Como vai o pequeno? Mamãe, meu filho vai sarar, gritei ao telefone. A febre cedeu? Não, ainda está com 40 graus, mas Deus enviou-me uma mensagem. E contei a ela o que acabara de ler na Bíblia. Que Deus o permita, disse mamãe. Precisei desligar o telefone, pois o garoto me chamava aos gritos. Corri até ele. No momento seguinte, o horrível tumor se rompeu. Na última semana, transformara-se numa grande bola por dentro do pescoço. Ele vomitou uma massa esverdeada, pútrida. Lembrei-me involuntariamente da bola esverdeada. A cor era idêntica. Os médicos estavam à espera de que o tumor amadurecesse do lado de fora, a fim de poder lancetá-lo. Porém, como ainda estivesse rígido por fora, não se atreviam a fazer a incisão. Agora, porém, a própria natureza viera em socorro da criança e a libertara.
Depois de vomitar tudo aquilo, meu filho se deitou e adormeceu profundamente. Dormiu como se estivesse morto. Ficamos a observá-lo durante toda a noite. Seu pulso estabilizou-se e se tornou mais forte, e sua respiração mais normal. A testa já não estava perolada de suor. O menino dormia profunda e tranquilamente. Também nos deitamos depois de longas e difíceis semanas. Tentei até mesmo dormir, mas não consegui. Meus nervos haviam se esquecido de como se dorme. A criança dormiu até as 11 horas da manhã seguinte sem se mexer. Meu pai me telefonou várias vezes. Como vai o menino? Ele ainda dorme? Verificou seu pulso? Sim, papai. Ele não tem febre, está dormindo tranquilamente e é um sono sadio. Por fim, meu filho abriu os olhos e pediu leite. Como uma esponja, bebeu 4 copos seguidos, um atrás do outro. Depois pediu seus brinquedos. No dia seguinte era Natal. Meu marido, meus pais e meus irmãos vieram à tarde até a porta da escada e nos trouxeram uma árvore pequena de Natal, com uma porção de brinquedos para o menino. Eu o sentei numa poltrona que puxei até o quarto do meio. A família acenou para ele através das janelas de grades da porta do cômodo. O menino ainda estava irreconhecível de tão magro e abatido, mas estava vivo. Todos choramos de alegria. O mal precisou ir embora. Seu tempo no relógio cósmico já se esgotara. Eu não podia falar. Tinha a impressão de estar sonhando. Eu era a gratidão em pessoa. Dessa vez, meu desejo coincidira com a vontade divina. Deus me devolvera o filho. Ele recuperou-se devagar. O jovem médico despediu-se de nós e chegou o dia em que o pequeno pôde levantar-se. Precisou tornar a aprender a andar e, no entanto, a cada dia foi ficando mais forte. 2 meses mais tarde, pôde retornar à escola. Eu também reaprendi a dormir e quis retomar meu trabalho de escultora. Tinha, porém, uma sensação muito estranha, como se estivesse constantemente um pouco embriagada. Eu via o mundo como que através de um vapor de água. Cada vez mais tudo parecia nebuloso, como que fluindo para bem longe de mim. O soro com que haviam me vacinado era preparado com hormônio de garanhão. Como ouvi depois, e os jornais traziam muitas notícias a esse respeito, o novo preparado, que mal fora testado, agia como um corpo estranho sobre as mulheres, sendo um veneno para o seu sangue. A maioria das que foram vacinadas com ele, primeiro ficaram doentes dos nervos, em seguida, numa tentativa de expulsar o sangue envenenado, tiveram incessantes hemorragias. Nada parecia fazer efeito. Muitas delas morreram, o que acarretou processos judiciais em massa. Fui piorando a cada dia. O mundo parecia estar inundado pela água, extraordinariamente fluindo. Tive uma sensação esquisita e desconhecida. Era como se eu estranhasse a mim mesma. Eu andava ereta e, no entanto, as tonturas eram constantes. Essa sensação anormal em que via o mundo não rodeado de ar, mas de água, intensificava-se a cada dia. Certa ocasião, tive um ataque.
De tão fraquinho, meu pulso parecia ter desaparecido. Não pude mais andar, comer, dormir. Fiquei deitada com um saco de gelo sobre o peito e via o mundo como se ele estivesse mergulhado na água. Descrever tudo por que passei tomaria muito tempo. Durante meses, passei pelas diversas câmaras do inferno em meus sofrimentos. No verão, recuperei-me um pouco e, a conselho do médico, fomos todos para o lago outra vez. Talvez a mudança de ar me fizesse bem. Eu ficava deitada no terraço da vila da família, tentando tranquilizar os nervos e ainda mais controlá-los. Eu me dizia centenas de vezes: calma, calma, calma. Aos poucos, fui me sentindo melhor. Às vezes até conseguia dormir à noite. Certo dia chamou-me a atenção o fato de que meu filho não brincava às margens do lago com as outras crianças como sempre. Ele ficava rondando o meu divã. Notei também que estava visivelmente calado. Eu me assustei no íntimo. Estava doente outra vez? Não gosto quando crianças ficam silenciosas a ponto de chamar a atenção. O que está acontecendo com você? Perguntei. Por que não está brincando com os outros? A criança encostou-se ao espaldar do meu divã, observou-me atentamente e respondeu: Mamãe, seria possível já ter vivido antes? Sua pergunta me surpreendeu. Respondi a ele com outra pergunta. Como foi que teve uma ideia como essa? Eu estava no jardim e vi um grande besouro. Eu o cutuquei um pouco com uma varetinha. O inseto deitou-se de costas e ficou completamente imóvel, como se estivesse morto. Fiquei curioso. O que teria ocorrido? Fiquei atento, observando. Passou-me muito tempo, talvez meia hora, e o besouro levantou e fugiu. Então eu tive a convicção de que já havia vivido antes. Apenas parecia que eu estava morto. As pessoas pensavam que eu estava morto, mas fugi como o besouro. E, no entanto, estou aqui, vivo. Isso significa que eu não morri? E veja, mamãe, também gostaria de saber porque todos os dias, de manhã cedo, quando acordo, mas ainda não abri os olhos, minha primeira impressão é a de que tenho de pular rápido da cama para ir caçar, a fim de trazer algo para minha mulher e meus filhos comerem. Somente quando abro os olhos e examino todos os cantos do quarto, sei outra vez que ainda sou um garotinho e que sou seu filho. Mas, mamãe, minha mulher e meus filhos e todas aquelas outras pessoas não são como as pessoas daqui. Elas são todas negras e andam nuas. Meu filho disse isso sorrindo, bastante encabulado. Ouvi atentamente o que ele dizia, cada vez com maior interesse. Só não quis demonstrar minha surpresa. Deixei que terminasse o que queria me dizer e então perguntei. Então você tinha uma porção de filhos. Onde moravam? Nesse momento, ele pegou um papel e lápis e com mão firme desenhou uma cabana redonda com uma chaminé bastante esquisita para dar vazão à fumaça, de um tipo que nunca poderia ter visto em nosso país. Diante da cabana, desenhou uma mulher nua com os peitos caídos, muito compridos. Perto da cabana havia mar e ao fundo palmeira. Então ele me mostrou o desenho e explicou.
Morávamos nessas cabanas, nós mesmos as construímos. Da mesma forma, cada pessoa construía um barco para si, feito de um único tronco de árvore, que era cavado e entalhado. Havia um grande rio, apenas não podíamos ir até o fundo, como aqui no lago, pois naquelas águas vivia um tipo de monstro. Só não me lembro qual era. Sei apenas que ele arrancava as pernas das pessoas e que, devido a isso, não entrávamos na água. Acho que por esse motivo, no ano passado, eu gritava toda vez que você queria me fazer entrar à força na água. Eu ficava com medo de que algum ser embaixo da água me arrancasse as pernas. Ainda hoje me lembro disso ao entrar na água, só que agora já sei que nesse lago não vive nada que seja perigoso. Você se lembra, mamãe, de que quando compramos o grande barco da família no ano passado, eu quis remar imediatamente? Você não me deixou fazê-lo e disse que primeiro eu teria de aprender a remar. Mas eu sabia que podia remar, pois me movimentava muito bem sobre as águas com a minha canoa de tronco de árvore, como se tivesse nascido dentro dela. Sentado nela, eu até mesmo podia fazer movimentos ousados. Lembro-me de que amolei tanto até você me dizer zangada: muito bem, então tente, verá como não sabe remar. Mamãe, você se lembra de como todos ficaram espantados com o fato de eu, apesar de nem conseguir segurar ao mesmo tempo os dois remos, pois meus braços eram muito curtos, remar com perfeição como com um dos remos? Pude passar com o grande barco no meio dos outros e também remei no meio dos vários banhistas com segurança. Pois bem, no lugar onde eu vivia, eu podia fazer tudo o que quisesse com meu barco de tronco. Se você pudesse ver, as árvores eram como as nossas. As árvores não eram como as nossas, mas como estas. E ele me mostrou seu desenho. E havia muitas outras plantas bem diferentes. Veja, esse aí sou eu. E estou caçando uma grande ave. Ali perto de mim está o meu chapéu. Tudo que ele desenhava retratava uma paisagem tipicamente tropical, com palmeiras e outras plantas da região. O homem que ele afirmava ser era mesmo negro. A única coisa que me pareceu suspeita foi o chapéu. Parecia-se com um moderno chapéu masculino de feltro. Mas não quis perturbá-lo. Minhas perguntas eram sempre muito cuidadosas, pois não queria despertar sua imaginação. Contudo, como em toda a vida, ele nunca vira mulheres nuas, a não ser em obras artísticas, e essas nunca têm bustos caídos. Então indaguei. Por que desenhou seios tão compridos e caídos em sua mulher? São tão feios. Ele me olhou surpreso, desejando saber por que ele perguntava algo assim, e respondeu sem hesitação, como se fosse muito natural. Porque os seios dela eram assim, ora. E eles não são feios. Ela era linda, acrescentou com muito orgulho. Essa resposta me convenceu de que ele nunca ouvira isso em lugar nenhum. Ele nunca fora ao cinema, nunca lera livros sobre a África, de onde teria tirado a ideia de que existiam mulheres assim e de que uma mulher com seios caídos e compridos era bonita. Nosso padrão de beleza é outro. Por fim perguntei, qual é a última coisa de que se lembra? Eu estava caçando e veio um tigre. Arremeti minha lança contra ele, mas o animal não morreu. Ele pulou com a lança no peito por cima de mim. E não me lembro de mais nada. Muito bem.
Tudo isso é muito interessante, é possível que você tenha vivido antes e que tudo isso de fato tenha acontecido. Entretanto, agora você está aqui. Não pense no que já foi, mas no que é hoje. Pode me contar tudo, porém, nunca fale de suas lembranças diante de outras pessoas. Sim, mamãe, disse o menino. Disso eu já sei. Seja como for, os adultos pensam que as crianças são idiotas e se riem de nós. No entanto, o que você acha que aconteceu com a minha mulher e meus filhos? Isso não sei lhe dizer. Mas não se esqueça de que tudo passa. A única coisa permanente é o amor. Portanto, o amor também tornará a uni-los nesta vida. Então está bem, disse a criança, e correu para junto das outras a fim de brincar. Peguei seu desenho e coloquei-o no diário, um diário que escrevo desde o dia em que ele nasceu. Ficamos aqui em mais esse pedacinho. Interessante saber que essa família toda tem a mesma vibração, né? Eles têm essa faculdade de estarem semi-conscientes. Eles acessam muito o inconsciente e os registros, né, acásticos que ficaram registrados nas vidas deles anteriores. Então vamos ver como é que essa história vai se passar. É bem, pelo tamanho da letrinha, ele deveria ser o dobro até, porque são parágrafos longos com letras pequenas e entrelinhas bem juntinhas. Mas vamos lendo, eu acho interessante, né? Alguma coisa diferente para a gente pensar por aí. Fiquem bem, paz e bem, amor em suas vidas todos os dias. Um grande e afetuoso abraço.